Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. É um prazer muito grande poder compartilhar com você, nesse instante, este encontro. E é aqui onde nós vamos abrir um espaço, abrir um momento para a nossa reflexão. Então, como sempre, eu convido você a fazer uma conexão com você mesmo. Respire profundamente. Isso, solte lentamente, comece a fazer contato com o seu corpo físico através da respiração. Quanto melhor for esse contato, melhor será a sua conexão com você mesmo e melhor sua conexão com as energias que estão ao nosso redor. Esperamos que sejam energias positivas, é claro, né? Isso depende muito da nossa condição mental que estamos agora. Mas, se nós não estivermos aqui numa condição mental lá das melhores, podemos mudar exatamente agora, e é isso que nós vamos fazer nesse momento, ok? Então, nesse momento, respire intensamente. Então, nesse momento, respire profundamente. Isso, vai acalmando, vai se acalmando. Pode ser que você tenha enfrentado uma semana muito difícil, pode ser que você venha a enfrentar algumas coisas importantes aí na próxima semana, talvez até desafiadoras. Então vamos nos acalmando, tranquilizando para que possamos fazer contato com quem realmente pode nos ajudar. Primeiro da lista, nós mesmos. Segundo da lista, os nossos amigos aí na espiritualidade. Terceiro da lista, Deus. Então perceba que nós temos uma responsabilidade significativa. Nós somos responsáveis em fazer alguma coisa. Os espíritos não podem fazer por nós o que nós devemos fazer. Deus não pode interferir na nossa vida se nós não quisermos realmente melhorar. Às vezes a boca pede melhorias. Às vezes a boca pede, eu quero melhorar, Deus me ajude, por favor. Aí nós pedimos, aí temos uma lista de pedidos. Por favor, Deus, me permita isso. Por favor, Deus, me permita aquilo. Mas e aí? E o nosso trabalho? As nossas atitudes, as nossas ações, onde é que elas ficam? E é aí onde nós precisamos colocar atenção. Não adianta ir ao centro espírita, à igreja, aos templos, aos terreiros, não adianta só isso. A frequência para um lugar onde, na verdade, esses lugares são lugares de aprendizado, são lugares de trabalho, onde você vai adquirir bagagem necessária para levar exatamente onde você precisa, que é o cotidiano. E esse é o nosso desafio. Então, que nesse momento, esse nosso encontro seja uma gota, uma semente, seja uma inspiração, seja um momento de despertar em você a real necessidade de termos equilíbrio para o nosso prosseguimento na existência material. Nós sabemos que na existência material temos um objetivo importante. O objetivo importante qual que é na nossa existência? Qual que é a nossa missão na existência? Melhorar a nós mesmos. Esse é o nosso grande objetivo. Esse é o ponto principal. Não tem nada outra coisa maior do que isso. Então, melhorar a si mesmo, esse é o grande objetivo. Mas eu não vim com uma missão de professor, mas eu não vim com uma missão de palestrante, eu não vim com uma missão disso. Nós viemos com tarefas para desempenharmos aqui, nessas tarefas, oferecermos o nosso melhor. Mas veja, não é somente nas tarefas que nós precisamos oferecer o nosso melhor. Precisamos melhorar quem somos nas tarefas. E as tarefas são do dia a dia, cotidiano. Lá em casa, né? Aí na sua casa, seus familiares, esposa, marido, filhos, sogra, sogro, amigos, pessoal do trabalho, com essa galera, com esse povo todo aí. Não, mas puxa vida, mas eu não tenho marido, eu não tenho esposa, não importa se você mora sozinho, não importa qual a sua idade, sempre é o momento de fazer mudanças e transformação, sempre, sempre. Nós precisamos ter uma atenção especial para o seguinte ponto. Nós somos espíritos, não estou falando de religião. Independente se você é católico, evangélico, qual tipo de igreja que você vai, se você é um bandista, candomblessista, se você é espírita, se você é ateu, agnóstico, não importa o que você seja. Todos nós somos espíritos. E na existência material,
Podemos compreender isso com mais clareza ou não. Então, as pessoas que não acreditam que somos espíritos terão oportunidade de aprender isso em algum momento da sua vida. Principalmente no momento da desencarnação, que vai perceber que a vida não termina lá. A vida não termina com a morte. Então, aí que vem o aprendizado, sempre constante. Então, se você nesse momento passa por uma situação desafiadora na tua vida, respire fundo e vamos seguir em frente. Esse é o nosso papel, importante. Vamos ao centro, vamos à igreja, vamos aos templos, vamos ao trabalho social. Vamos, para quê? Para aprender, para trocar energias, para sairmos revigorados desses trabalhos, para sairmos com um pouco mais de conhecimento e depois aplicarmos no nosso dia a dia. E aí que vem os desafios, né? Ninguém vai perguntar lá do outro lado se você frequentou tal instituição. Ninguém vai perguntar do outro lado quantos pães você distribuiu. Ninguém vai perguntar isso. Isso é tarefa, isso é obrigação, praticamente. Agora, a tua energia, a sua energia, o que você vibra? E o que você vibra? Você vibra o que você pensa, você vibra o que você sente. Essa é a tua vibração, essa é a minha, essa é a nossa vibração. Esta vibração é que nos liga na espiritualidade a determinadas regiões. Então, espíritos num grau de apego à matéria, apego aos problemas, apego à família, apego a isso, apego a tudo, vai ficar onde? Próximo à crosta. Vai ficar por aqui. Vai ficar próximo. Se tiver desequilíbrio, tá lá no umbral para fazer um estágiozinho, né? Passa do estágio, passa por aquele momento lá de desgastar as energias materiais, desapegar um pouquinho, né? Porque ali tem o expurgo lá a ser feito. Aí depois que passa por aquela situação do tipo, cara, não aguento mais, pelo amor de Deus, me ajuda, e começa a rezar para valer, aí vem os espíritos que já estão do lado. Vamos lembrar André Luiz? Esse é um bom exemplo. Quem não leu O Nosso Lar, seria interessante ler. Você pode até assistir o filme, mas o livro ele traz muito mais informações do que o filme. É muito bacana o filme, vale a pena. Mas não deixe de ler o livro se você assistir o filme. Aí você vai perceber que naquele momento que o André Luiz está passando, é um expurgo em relação às questões de ordem material. Ele foi muito ligado à dinâmica material, comportamento dele lá, a forma de pensamentos dele, isso é muito particular. Não cabe a nós nenhum tipo de julgamento, evidentemente, mas ele tinha aquela condição. E ele veio trazer gentilmente a experiência dele. Ele veio trazer com muita humildade a experiência dele para que nós possamos aprender. E nesse ponto, nós vamos aprendendo que, se nós tivermos ligação com as questões de ordem material, nós vamos ficar presos aqui no ponto material, sim. E não importa se você é espírita. Ah, não, mas o espírita ele já sabe. Saber é uma coisa, praticar é outra. Saber, todo mundo sabe muito, ou pelo menos um pouco, né? Ou sabemos muito do pouco que está disponível para nós saber. Espiritualidade é altamente complexa. Nós tivemos uma contribuição fantástica e importante através dos espíritos, através do Kardec, que os espíritos trouxeram essas informações. Isso para nós é fantástico. Ainda a humanidade não reconheceu isso, ok? Mas um dia reconhecerá as informações da espiritualidade. Isso que pipoca em tudo quanto é lugar, que desponta em qualquer lugar. Então as informações estão aí. Saber lidar com isso é o que o Espiritismo vem trazer como contribuição. Então nesse ponto que vamos trabalhar, precisamos realmente compreender a nossa dinâmica com a vida. O que é que você está fazendo com as suas questões do dia a dia? Como é que as coisas estão sendo elaboradas por você? Você tem mágoas? Tem ressentimentos, tem rancores, não sabe lidar com determinada pessoa, determinada situação, alguma coisa pegou você realmente que te pega e te prende num problema. Então tem coisas insolúveis que você acha que não tem realmente assim saída. Cuidado, porque você pode ter nesse momento desenvolvido um padrão mental que é de total desequilíbrio. Isso não é um posicionamento que vai te ajudar. O que importa nesse momento? Olhar para si e perceber que estamos numa jornada, a jornada do aprendizado.
O que é material que está aqui ao nosso redor, à nossa disposição, mais ou menos em termos de posses, isso é o que realmente a nossa condição pôde produzir. Então, se você teve a capacidade de desenvolver uma condição material de bens, de ter uma condição melhor de vida nesse sentido, porque você teve habilidade, trabalhou por isso, teve a permissão da espiritualidade para desenvolver, porque as coisas não acontecem só porque nós queremos. Tem pessoas que querem e não conseguem. Tem pessoas que têm habilidades e não conseguem. Tem pessoas que têm competências e não conseguem. E às vezes este não conseguir está muito ligado a uma dinâmica de aprender a ter humildade. Quantos espíritos existem que têm um grau alto de compreensão e entendimento da vida e que eles não conseguem evoluir, não conseguem crescer? Então, o que acontece? Que barreira é essa? Talvez seja uma barreira imposta por ele mesmo para não subir, né, num sentido material aqui, conforme nós entendemos que em questão de bens e tudo mais, para que ele possa ter humildade, para que ele possa ter uma compreensão melhor sobre si mesmo. E nesse ponto, o processo e trabalho dele como desafio é a humildade. E quantas coisas acontecem conosco que também pode ser o nosso propósito existencial? Qual seria? Talvez desapego, como a gente comentou aqui, talvez termos um pouco mais de compreensão sobre o outro, perdão, entendimento, diminuir aquele incômodo interno perante algumas situações, uma pessoa, seja lá o que for, de nos desapegarmos dos bens, no sentido de que, por exemplo, tem gente que no final da existência dos pais brigam pelos bens, pela herança. Então, o que é isso? Eles vão brigar por aquilo que eles vão deixar. Eles estão brigando por aquilo que não é próprio. Não, mas ele é meu pai, eu sou herdeiro. Ok, tá bom. A justiça material diz que você é herdeiro. Mas a nossa dinâmica espiritual diz que isso é só passageiro. Se você brigar intensamente, como algumas pessoas fazem, você perde tempo. Ah, não, então quer dizer que eu tenho que largar tudo? Depende o que isso é importante para você ou não. Não, mas eu não vou fazer papel de otário, não vou fazer papel de besta, imagine, isso é ridículo, eu tenho que defender as minhas coisas. Ok, não tem problema. Isso pode ser apego. E aí, o que acontece? Quando nós estamos apegados, a experiência, o tempo passa, as coisas andam, e nós vamos percebendo que no fundo, nós não temos nada. Você pode ter muito dinheiro, pouco dinheiro, muitos bens, poucos bens, mas em chegando no momento da desencarnação, é aí a hora que a gente percebe que tudo aquilo que é material, naquele momento não vai fazer o menor sentido. E é aí que nós vamos aprendendo, e através de experiências em experiências. Então, convido você que nesse momento, que busque a compreensão sobre si, busque o entendimento sobre si, de saber que as dificuldades estão aí para serem superadas, as dificuldades estão aí para serem, de alguma forma, instrumentos da vida ao seu favor, para que te coloque numa condição de evolução e de crescimento. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do bolo, que eu comentei aqui algumas vezes. Se você coloca um bolo no forno, ele tem que ficar no forno, senão ele não é bolo, é apenas uma massa. A massa crua você não come. Você pode ter colocado naquela massa todos os ingredientes, os melhores ingredientes, ter feito aquela massa com esmero, mas ela não é saborosa, ela precisa do forno. E o forno, no tempo certo, vai permitir com que não saia crua e também não saia queimada. E a vida é a mesma coisa. Às vezes, nos sentimos no forno, mas justamente para quê? Para o nosso próprio desenvolvimento e crescimento. Talvez você não entenda as razões de algumas dificuldades. E, aliás, aqui vai uma observação. Muitas dificuldades somos nós mesmos que arrumamos. Nós é que criamos a maior parte das dificuldades, para não dizer todas, né? Quando eu falo nós, estou falando da existência material aqui presente. Se nós olharmos o pregresso, nós vamos saber que somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Então, nós é que arrumamos para a nossa própria cabeça. E aí onde é que a gente começa a exercer um trabalho de crescimento e desenvolvimento pessoal, de sairmos dessas situações onde nós nos colocamos para justamente mudar o nosso padrão mental, padrão emocional
e, consequentemente, nossa vibração. E aí a vida nos coloca as posições, as situações para justamente elaborarmos melhor essa dinâmica como um todo. E quando nós chegarmos no momento da desencarnação, se você estiver realmente bem com você, você vai saber olhar para trás e dizer: eu fiz o que eu pude, eu fiz o meu melhor. E é assim que nós seguimos a nossa existência. Espero que você aproveite esse instante, esse momento, respire com tranquilidade e se proponha daqui para frente dar passos seguros e mais firmes daquilo que importa para você. Tenha propósito de crescimento, tenha propósito de ganhar mais, tenha propósito de progredir materialmente, tenha tudo isso, isso é importante. Mas não se apegue a isso, são momentos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo. E esse é o nosso desenvolvimento, acontece dessa maneira. Espero que você fique bem. E nesse momento estamos juntos em vibração, em sintonia, na nossa jornada desafiadora que é a existência material. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Um abraço e até a próxima.